a LV Comunicações solidariza com esse momento que a gente está vivendo, né? Provavelmente a gente vai atingir os 300 mil mortes pela pandemia, e dizer que é um momento difícil, né? Mas é um momento que a gente precisa de fato se unir, a gente precisa estar junto, né? E aproveitar esse momento, as nossas noites um pouco mais agradáveis, né? Então é isso, a gente está junto nessa. Por fazer um país melhor, por uma cultura melhor, fico até sem palavras de dizer. Mas vamos lá. Boa noite, sejam bem-vindos à live Olhar do Brasil. Hoje eu recebo com muito carinho Cacau Fernandes, uma grande fotógrafa que tem muitas e muitas histórias para a gente compartilhar aqui nesse espaço. Olhar do Brasil é uma live que tem fomento da Secretaria de Cultura, Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, pela Lei Aldir Blanc, pelo edital Cultura Presente RJ. E assim, vamos conversar com Cacau, porque a Cacau é cheia de adjetivos, e se eu falar todos eles, a gente vai ficar aqui até o final dessa live. Ela é muito, muito querida e uma excelente fotógrafa. Então vamos receber Dona Cacau. Olá, Olá, Cal, tudo bom? Como é que você boa tá? noite, Dani. Boa noite, Você, tá chegando né? Tá ainda. todo mundo me ouvindo bem? Tá Registrar, direitinho? tem uma galera chegando aí bem querida, hein? Já tá falando assim, Uhum. Cacau é sensacional como profissional e pessoa. Sou fã. É o Márcio Rocha que tá falando isso. Nossos O fãs estão Márcio é um chegando, Cacau. Ai, coisa Não, eu boa. já tenho que agradecer, já vi. Fernando Brauni também, que esteve aqui na primeira live, né? O Olhar do Brasil é um projeto que a gente criou assim, em 2 minutos. Estava conversando com o Cacau num dia, calhou de eu conversar com o Fernando no outro dia, veio o edital e a gente chegou aqui nesse Olhar do Brasil. 2 olhares bem diferentes e bem interessantes e maravilhosos e coloridos, né? Que eu acho que a gente precisa agora é muita cor, não é isso? Então, vamos lá. E eu tô aqui com a Super Cacau agora. Cacau, não sei nem por onde começar essa história, mas eu vou deixar você falar boa noite. Boa noite a todo mundo. Esse momento difícil, né, que a gente está vivendo, né? Tá difícil para todo mundo. A palavra do dia e dos próximos tempos, que a gente não sabe quanto tempo vai ser, se reinventar, renascimento, né? É um renascimento constante para poder lidar com essa loucura toda que está no mundo, né? Não é uma loucura num lugar só. Mas, assim, diante disso, a gente vê tanta mente criativa, tantas pessoas que têm criado, que têm agregado, né? Não só a arte, mas a fotografia. E eu estou muito feliz com isso, né? Com esse acolhimento da fotografia nesse momento, né? Nós tivemos belíssimos projetos com Milton Guran e com tantos outros, né? Que pegaram fotografias e leiloaram e venderam para ajudar quem precisava. Eu Nesse momento eu estou num projeto que me colocaram assim de paraquedas, eu fiquei super feliz, que é o concurso para cego ver. Então, assim, uma idealização do Léo Mano, junto com um grupo fantástico de Facebook, que Nossa, nasceu você falou em pequenininho. Léo Mano, ele acaba de entrar na live. Léo Mano está entrando na live, olha. Olha a sintonia. Então, o Léo Mano ele teve Boa uma ideia noite. genial, assim, né? Ele teve uma ideia genial de acolhimento e trazer para a fotografia os cegos. Olha só que ideia fantástica. Né? Então, essa pandemia ela tem feito as pessoas pensarem mais, em agregar mais, em levar mais amor às pessoas e trazer outras pessoas que não podem ver a nossa fotografia, mas podem sentir, podem ouvir a fotografia. E o Léo está fazendo esse concurso que eu achei fantástico, né? Para cego ver. E eu sou jurada desse concurso. São imagens fantásticas que estão lá dentro desse grupo de Facebook, que é Cacau, muito acho que você está com o sério. sinal mais fraco, porque teu sinal tá oscilando. Peraí, deixa eu Talvez você trocar, tenha... deixa eu trocar de internet.
Isso. Eu coloco logo as duas para funcionar. Bloqueio de internet. Então, você está Aí dizendo das do oportunidades Brasil que todo, surgiram. são pessoas do Brasil todo, né? Que estão ali. Uhum. Agora, eu acho que Fotografias do Brasil. Cacau, Ó, essa você tá internet eu acho que está pior. Você está rodando. mais pertinho aqui do roteador? Calma aí. Para não ficar. Leozinho quer saber mais sobre fotografia. A gente vai contar tudo aqui para você. Também quero registrar a presença do Fernando Browne, que está aqui também, que participou da primeira live desse projeto, também é fotógrafo. Agora voltou. Não. Então, você estava falando desse projeto para os cegos, fotografia para os cegos. Não E foi isso? aí, o Léo ele conseguiu agregar fotografias do Brasil inteiro, né? Que é um grupo que é um grupo muito conceituado, é um grupo muito legal, de pessoas que dão força uma para as outras, né? E agora trouxe a fotografia para os cegos. Eu achei fantástico isso. E eu sou jurada desse concurso e eu pude ver pessoas muito criativas. Tem fotógrafos fantásticos, fotógrafos maravilhosos, e a gente consegue ver belíssimas imagens do Brasil todo. Nossa, eu estou encantada com esse projeto. Eu acho que, sabe, essa inclusão social, ela é muito importante, não só para o cego, como para todo mundo, né? Acho que a cultura tem que ser Para os para todos. fotógrafos nesse momento também, né? Eu acho Sim. que eu tive a oportunidade de fazer um projeto aqui na LV, a gente foi convidado para fazer assessoria de imprensa de uma exposição do Uhum. Robert, agora eu esqueci o nome dele, é americano. O Robert, ele tem esculturas. E aí ele faleceu com cegueira por causa da diabetes. E aí a filha dele fez essa exposição e Uhum. assim, as pessoas foram, a gente levou os cegos, nossa, foi uma coisa incrível, eles tocando, né, nas esculturas. Olha, eu acho que são momentos assim, os momentos mais lindos da minha vida, eu posso dizer. Olha, e eu posso te dizer, foi muito tocante ver as fotografias e ver as características, né, as escritas, né, as pessoas tentando detalhar cada fotografia. Gente, eu fiquei muito tocada, sabe? Foi um momento único, ser jurada foi uma honra muito grande ser jurada desse concurso. E eu acho que isso tem que incentivar outras pessoas a fazerem, né? Porque todo mundo Uhum. precisa ter esse contato com a fotografia, que afinal de contas a fotografia é documento, é coisa histórica, né? E a gente precisa estar muito a par disso, né? E é maravilhoso. Parabéns a todo mundo que participa do grupo Desafio 10 Mais, está lá no Facebook. Quem quiser aprender fotografia, quem quiser conhecer, a galera lá é uma galera que acolhe com muito carinho todo mundo e vale a pena fazer parte daquele grupo lá. É uma dica Então a boa gente. para essa pandemia passar rapidinho. Então vamos fazer uma coisa. Como é que vamos contar essa história da fotógrafa Cacau? Como é que a fotografia chegou na sua vida, Cacau? Eu acho que antes eu conheço essa história, né? Antes tinha um jogo do bicho. Qual o bicho que deu fotografia, Cacau? Antes teve tudo, além do jogo de bicho, né? Eu tenho mais de 20 profissões. Eu comecei sendo manicure, cabeleireira, consertando para-choque, recuperando para-choque, trabalhando em feira. Eu já fiz de tudo um pouco, né? E aí, depois, já com 42 anos, eu, eu trabalhava no jogo de bicho já há quase 30 anos, e eu falei assim, jogo de bicho não é crime, é uma contravenção penal. Só que é uma contravenção penal que marginaliza, você querendo ou não, você é marginalizado. E aquilo, a mesma coisa que me nutria, uma coisa que me marginalizava e me deixava muito mal, né? Apesar de não estar fazendo nada errado, porque era a única coisa que tinha o sustento para os meus filhos, e era como eu podia ajudar a minha família, até que uma juíza chegou para mim e falou que eu era muito mais capaz do que aquilo, que ela acreditava muito em mim, e aquilo ali me empoderou muito,
E eu fui fazer o Enem, eu consegui passar e consegui entrar numa faculdade e consegui ser acolhida. A fotografia, na verdade, eu não escolhi a fotografia me escolheu. Porque quando eu entrei na faculdade, tinha diversos cursos e eu achei que a fotografia fosse mais fácil. E eu entrei para fazer a faculdade de fotografia, né? A tolinha, bobinha aqui, falou, não, fotografia é fácil, é só apertar o botão, vai ser fácil. Eu quase não vou ter que estudar. E aí eu entrei na fotografia. Quando eu vi, eu já estava super envolvida na fotografia, né? A fotografia foi me envolvendo, ela parece um polvo, né? Ela vai te trazendo, a arte é uma coisa maravilhosa, né? E quando eu vi, eu já estava totalmente embriagada, né? De querer saber mais, de querer conhecer mais. E aí eu consegui sair do jogo de bicho e me tornei repórter fotográfico do jornal O Dia. Foi muito rápido. Eu entrei na faculdade em 2012. Quando eu terminei o primeiro período, eu já estava trabalhando no jornal. Eu já tinha sido absorvida, abduzida pela fotografia. E foi Mas sensacional. E a aí, vivência e a maturidade e toda a história, todos os bichos e todos os jogos te deram esse degrau a mais aí para você ir na acessando a vida, né? verdade, a gente, eu nasci em comunidade e por ter muito pouco poder aquisitivo, até mesmo de fotografar, eu já fotografava com a máquina Love. Tu lembra da máquina Love? Aquelas Lembro do máquinas. jornaleiro, não era? Aquela Sim. do jornaleiro. Então, era 24 poses e era a única que eu podia comprar na época. E era as fotos que a gente tem da minha adolescência, alguma coisa da minha infância, dos meus filhos, é tudo feito com essa máquina. Porque eu não Sim. precisava comprar a câmera, então eu comprava só aquela maquininha, né, que era, né, jornaleiro, e eu pagava só para revelar o filme, e eu ganhava outra máquina Love, né? A gente pagava para revelar e ganhava outra, né, que era Sim. descartável. E aí podia comprar o flash, né? Que encaixava em Um cima, não flash tinha? Um quadradinho que achava que dava um estouro no rosto da gente, e muitas vezes não sincronizava o flash com um clique, a gente perdia às vezes as fotos todas. É uma coisa Kit absurda. Love não tinha nada. De Love nessa raiva. E aí, eu comecei assim, e minha mãe tinha poucas fotos, e ela numa briga, numa loucura assim de não ter, né, nem o que comer em casa, ela rasgou todas as memórias. E aí eu fiquei muito apaixonada e eu guardei esses cacos de fotografias para poder tentar restaurar. E quando eu entrei na faculdade, foi a oportunidade que eu tive de restaurar um passado. Eu tenho essas fotos, algumas eu já restaurei, porque demora, né? A gente colar pedaços, fazer Photoshop, e às vezes o pedaço não tem da fotografia, a gente tem que reinventar aquele pedaço. E para mim, eu acho que eu já era fotógrafa há muito tempo. E quando eu entrei na faculdade, aquilo foi massificando, porque assim, eu ainda não sou fotógrafa de fato, né? Eu sou uma adoradora de imagens. Eu acho que ninguém é, de fato, um fotógrafo, a gente não se profissionaliza assim. Eu acho que ainda falta muito em mim, eu acho que eu dei o primeiro passo, né? Os passos que ainda hão de vir e fazer essa fotógrafa lá na frente, eu acho. Como ela é modesta, gente. Essa moça entrou para o jornal. Logo que entrou para o jornal, teve uma capa de jornal premiada, né? Posso até falar o veículo, o jornal O Dia, né? Na véspera da Copa do Mundo. Ela fez uma capa aí super polêmica, premiadíssima. Aliás, a capa e alguns trabalhos da Cacau tá aqui no. A gente fez um filminho, tá aqui no perfil da LV. Depois, quando terminar, vão dar uma olhada nas cores vibrantes das fotografias da Cacau. Então, assim, ela é muito modesta, né? Ela só tem capa premiada do jornal, né? É uma mulher guerreira porque superou, né? A Cacau estava em plena Sapucaí com a entrada do carro alegórico da Tuiuti, né, Cal? É, E você- foi um momento bastante delicado aquele, né? De ser atropelada por um carro alegórico, né?
Eu tive quase o meu braço amputado, né? Mas graças a Deus eu conseguiram restaurar tudo. Demorei quase 3 anos para voltar a fotografar, para voltar à ativa. E quando volta tem essa pandemia, essa loucura toda. E mais uma vez eu tenho que me reinventar. E aí eu tô no Uber, tô trabalhando, tentando buscar e ainda tô fotografando. Aí faz um ensaio aqui quando dá, quando abre uma, né, quando a pandemia dá uma sossegada, a gente faz um ensaio. E vamos registrando o que está acontecendo aí no mundo, né? A gente Ah, mas vai vamos tentando. continuar essa história. Aí a gente se conheceu exatamente nessa época aí da Tuiuti, você estava se recuperando, e aí você lindamente foi fotografar um show que eu estava produzindo do Alex Meirelles, do Chico Costa. Lembra? Ah, Canções sem letras lindo, eu lá em lembro. Niterói, né? E aí a gente Fizemos começou a se um ensaio aproximar lindo. mais e a entender essa história toda, né? Que é incrível, né? E aí a gente foi chegando, aí Cacau veio, olha, eu tô com uma baita exposição chamada Ancestralidade Contemporânea, tá ali uma foto atrás dela, né? Essa moça pega, eu tô contando a história porque ela fica sem graça. Aí ela pega esse carro, atravessa o Brasil atrás dessas fotos, de uma forma incrível, né? O meu interfone está tocando, eu não vou atender, porque a gente está em live, a vida doméstica. E aí, né, ela pegou um carro, atravessa o Brasil, conta essa história, é esse olhar do Brasil que a gente quer aqui, Cacau. Essa Olha, ancestralidade porque eu sempre contemporâneíssima. tive vontade de voar, né? E aí eu sempre tive vontade de conhecer o Brasil, de conhecer primeiro a nossa terra. Eu nunca tive vontade de ir para fora, apesar de ter ido até por conta da fotografia. Mas eu sempre tive muita vontade de conhecer pessoas, de conhecer estados, né? De ver tudo que eu aprendi na escola quando criança, né? De falar assim, savana, o cerrado, o sertão, é mais seco, é mais árido, né? Essas coisas todas, né? Porque a fotografia é isso. Ela te leva a um conhecimento que você jamais pensou em alcançar, porque você fica muito aguçado de querer conhecer mais e fotografar mais e buscar coisas novas, né? E aí eu conheci o Severino Silva, um paraibano que trabalhava comigo no Jornal Dia, premiadíssimo, maravilhoso, uma pessoa generosa demais, que me ensinou muito do que eu sei, né? E logo assim que eu conheci o Severino na rua, ele falou, nossa, mas deixa eu ver o que você está fotografando. E eu mostrei para ele, ele falou assim, não, você tem futuro. E ele me ensinou, todos os dias eu ia com o Severino, eu esperava ele sair de serviço para fotografar um pôr do sol. E ele sempre falava assim, fecha o diafragma, aumenta a velocidade, diminui ISO, coisas da reciprocidade da câmera, né? E ele me falou da vontade dele de viajar. Aí eu falei, eu também tenho vontade, porque eu sempre gostei muito de Luiz Gonzaga, sempre pensei muito na cidade de Luiz Gonzaga. Ele, poxa, minha paixão, não sei o quê. Começou a falar, né, que era a paixão dele. Aí eu falei, vamos viajar. Aí ele falou assim, tu tem coragem? Aí eu falei assim, eu tenho. Aí ele disse, tem carro, né? Eu falei assim, tem. Então eu pago a gasolina e você vai de motorista. A gente chama mais um amigo e vamos. Eu falei, vamos embora. Ele, você sabe dirigir na estrada? Liane, eu menti pra ele, eu falei que sabia. Eu nunca tinha pego uma estrada. Então, daqui a pouco eu conheço o Severo, né? Aquela pessoinha pequena. Não, e eu assim, eu falei pra ele, não, eu tô acostumadíssima a pegar a estrada, você pode confiar que eu dirijo bem, né? E eu fui olha, quando ele falou assim, então tá, então vamos. Quando eu peguei o carro, eu falei, e agora, o que eu faço? Como é pegar a estrada? Eu vou, Não tem né? sinal, não tem respiro. Deve ser a mesma coisa do que dirigir por aqui, né? Eu vou embora, eu só vou com cuidado e fui. Mas eu não contei pra ele. E nós fomos, né? E aí a primeira viagem foi eu, Severino e Alex Ribeiro. A gente se Aí, encontrou, agora que eu lembrei, a gente foi almoçar e você ia viajar. Lembra é, disso?
Mas Eu, foi na você e terceira. Severo. Não, mas Foi aí na já era na segunda vez. terceira viagem, já era na terceira essa. E aí nós fomos. Você acredita? A gente, na época que nós viajamos, ainda não tinha o Google Maps, né? Ainda não tinha, a gente não tinha. O Alex Ribeiro foi no banco de trás com um mapa do Brasil, e ele ia arriscando, ia falando, ó, mais ou menos tantos metros vou ter que virar à esquerda. Ele era o Google Maps, né? Ele era o Google. E aí a gente acabou parando num tal de lugar chamado Pedras de Maria da Cruz. Já ouviu falar nesse lugar? Fica na margem do Rio São Francisco. E uma cidade muito pequenininha, né? Com uma história absurda de louca, né? O nome do lugar é Pedra de Maria da Cruz porque se deu... Porque essa Maria era filha dos donos do lugar e os pais morreram e ela cismou de fazer uma cidade. E aí ela chamava as pessoas dizendo que ia pagar bem. Só que quando chegava na época do pagamento, ela matava as pessoas, ela dava as pedras no lugar do pagamento, ela chamava os capatazes e mandava matar todo mundo. E o nome do lugar ficou Pedra de Maria da Cruz. Né? E assim, eu achei, assim... Aí a gente está à margem do Rio São Francisco, você não sabe o que acontece. Cacau, né? Essa que vos fala. Fala assim, poxa, deixa eu pegar um negócio ali, porque tá muito mosquito, aquele negócio todo. Você acredita que eu fechei a chave do carro, o carro todo fechado, eu abri a mala, joguei a chave dentro e fechei a chave do carro em pleno Rio São Francisco. Não tinha O que que você chaveiro, faz? não tinha nada. O Severino olhou para minha cara com uma cara de cão. Não tinha chaveiro marcado no mapa, nem farmácia, nem posto de Meu gasolina. Deus, que merda que eu fiz. Eu falei, meu Deus, que M que eu fiz. Calma, calma. O Severino todo calmo, né? Calma. Isso acontece. Eu falei, meu Deus, e agora? E a gente queria prosseguir viagem. Ele, bom, a gente vai ter que dormir aqui para procurar um chaveiro. Vamos ter que dormir na beira do rio. Aí eu falei, meu Deus. Aí de repente apareceu uma moça, a gente conversou com essa moça. A moça falou, olha, chaveiro é só... Ele só tem chaveiro aqui a 100 quilômetros daqui. Mas eu vou ligar para ele, ele vai vir aqui. Olha, ligou pro cara. O cara chegou muito tarde da noite, nós fomos obrigados a dormir lá, sem planejamento nenhum. Nós dormimos na beira do rio. Muito mosquito, muito mosquito. E o Severino me zoando o tempo inteiro, o Alex me zoando o tempo inteiro. Nossa, foi perrengue. E dali a gente Mas foi, ainda começou a bem. nossa... Mas você é uma Oi? pessoa iluminada, né? Olha como você é iluminada. Aparece alguém do nada num carro para te salvar, te ligar para o chaveiro. Então, assim, isso O é chaveiro sorte. chamou. Nossa, mas tem muita história. Tem o AF Rodrigues, eu não sei se ele está aí na live. O AF, ele é uma pessoa que ele presenciou. A gente entrou num lugar, numa dessas viagens, nós fomos para Irará, para Bahia, dormir na casa de um pessoal que eu conheço, são amigos meus, que eu tenho como irmãs, assim, que eu também conheci no Orkut. Olha, conheci no Orkut. Aí eu vou Para de dormir lá. falar essas coisas sem Google Maps, sem Orkut, porque essas coisas eu não sei, não conheço. Nunca tive. Nem a E tal da aí Love, porque eu vi na internet. pegou um caminho. E aí, quando a gente pegou um caminho, a gente olhou para frente assim, tinha um carro incendiado. Olha, meu coração veio na boca, eu falei, gente, um carro incendiado, vamos dar ré. Comecei a dar ré, que nem uma louca. O Severino olhou, tinha parecia que tinha uma pessoa voando por cima do carro, era um cavaleiro que vinha, e a gente pensou que ia matar todo mundo. Falei, gente, são homens que vão nos roubar, né? No meio do sertão, apareceu um carro queimado, e de repente aparece uma pessoa voando. Primeiro a gente pensou que era fantasma. Depois a gente teve certeza que era um ladrão. E aí eu dei ré, e a gente acelerou o carro a 90 por hora, de ré. Quase que a gente caiu numa ribanceira, bati o carro, nossa, e depois, quando a gente parou o carro, bati numa árvore assim, não chegou a danificar tanto o carro.
Mas eu não conseguia mais sair do lugar. Aí passa o cara do cavalo olhando pra gente assim, mas devagarzinho assim, tipo assim, o que aconteceu com essas pessoas? Mas me conta uma coisa. E o cara com medo da gente. Mas me conta uma coisa. E no meio dessa confusão toda, né? Os cliques vão acontecendo, você foi encontrando essas festas. Como é que aconteceu tudo isso? Então, Porque esse projeto a gente fala de festas do interior, né? Do interior, do Sertão. a gente começou a conversar com as pessoas, né? A gente, quando foi uma coisa muito crua, assim, porque não tinha. A internet ainda não estava nessa violência toda que agora, né? Tudo você acha muito rápido na internet. E antes não, antes era só sonhos da gente, né? Meu e deles, né? De conhecer, e aí a gente ia perguntando para as pessoas. Poxa, tem festa aqui popular e tal, e as pessoas iam falando que tinha festa popular, que não tinha. E a gente ia desbravando mesmo, a gente foi como desbravadores mesmo do Brasil, assim, de procurar. Agora é mais fácil, porque a gente tem algum conhecimento, mas antes conhecimento não era nenhum, a gente foi meio que na sorte mesmo. E aí as E o que pessoas que que a gente foi você, encontrando, a o gente que tem que você amigo pelo encontrou de Brasil todo. curioso? O que que você encontrou Não assim de entendi. curioso, o que que te chamou mais atenção de Olha, todas eu essas achei fotos? muito curioso lá em Potengi. Lá em Potengi é a cidade que não dorme, né? Ela é E tida como a fica cidade que onde? não dorme. Tá me ouvindo? Tipo, essa cidade fica onde? Que estado? Potengi fica no Ceará. 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 É divisa com. Ela fica divisa com Exu. Ela é divisa com Exu, Pernambuco, né? E aí lá, eu quando cheguei falei, nossa, cidade que não dorme, né? Como assim? Eles ainda são ferreiro como um tempo medieval. Eles botam o ferro com carvão, aí fica vermelho, e eles fazem foices, fazem facão, tudo durante a noite, porque de dia é muito quente, né? Então, a noite inteira você escuta os ferreiros trabalhando, tem, a noite inteira. E lá eu conheci patrimônios vivos da humanidade. Jamais eu imaginaria que existiria pessoas que são patrimônios vivos, né? E aí vi uma rendeira que infelizmente ela faleceu ano passado, né? Tem as caretas de Potengi, que é maravilhosa, é uma coisa, são as caretas feitas ainda de couro de bode, da época do Império, né? Então, quem guarda essas caretas, ele é patrimônio vivo, porque ele guardou essas caretas, tem mais de 400 anos essas caretas, né? E isso me impressionou bastante. Aí lá a gente começou a saber dos festejos, né? Que é o caso desse Lambeçus Caboclinhos, né? Que depois eu vim saber que foram eles que inspiraram o Monteiro Lobato de criar o Saci Pererê. E outros festejos. Aí fui associando, conversando. Eu tinha muita vontade de fazer uma exposição e ela veio que meio por acaso, né? Eu fui juntando, reunindo todo esse material de ver pessoas pintadas e de cada região diferente do Brasil. E eu conversando com uma antropóloga, né, com a Ilane Yacoub, né, uma antropóloga maravilhosa, né? Ela pegou e viu o material, ela falou, nossa, Cacau, isso é ancestralidade pura, né? Nossos ancestrais já se pintavam, nossos ancestrais já faziam, e a gente continua fazendo só repetindo o que é da gente, né? E aí surgiu ancestralidades contemporâneas de reunir essa pintura do corpo, né? Que antes as pessoas se pintavam para ir para a guerra ou para se esconder das presas, e agora elas só escondem a identidade para poder fazer a folia, né? E é maravilhoso essa associação das duas coisas. Mas olha, é muita história. Eu fico parada pensando assim, a gente conheceu umas 700 cidades, né? 700 cidades não é
Sim. Peraí que tá dando uma falhadinha. Ah, voltou. Ah, Oi, oi. tava dando. Estão me Você ouvindo falou que aí, conheceu gente? 700 cidades. Você falou que conheceu em torno de 700 cidades. Peraí. Eu vi que tem perguntas aí, daqui a pouco a gente responde. Você falou que conheceu em torno de 700 cidades. Aí veio uma pergunta É, aqui: você usa o e aí? celular para fotografar? Ah, Ou alguém diga. está perguntando. O Léo Mano perguntou se você fotografa pelo celular ou usa equipamento profissional, acredito. Eu não, eu não sei se é a minha internet ou se é a sua. Eu acho que é a sua. Não Oi, oi. culpando. Oi, Cacau. Alô, câmbio. Tá tudo bem Tá aí? picotando. Ah, agora Tá voltou. ouvindo? Agora voltou. Voltou, Então, você estava falando que você conheceu 700 cidades, mais ou menos, né? mais ou E o Léo menos. Mano perguntou se você fotografa por celular, como é que é? Ele estava perguntando se usa o celular para fotografar, né? Tem uma galera aqui elogiando, que vai ser incrível, que essa história é maravilhosa. Mas a pergunta é essa, onde entra o celular ou se o negócio mesmo é uma boa máquina? Então, eu acho que a fotografia ela pode ser vista de várias formas, né? Eu fotografo também com celular, eu fotografo com a câmera fotográfica. Às vezes eu faço a minha pinhole, eu mesmo, eu gosto de fazer pinhole, né? Eu gosto de me testar, de testar objetos para fazer pinhole. Eu fotografo com câmeras antigas, eu tenho aqui, ó, deixa eu mostrar. Até que está na foto, né? Ó, ela tem filme, Sim, ela está com filme 100 milímetros, né? Eu fotografo com essa eu também tenho câmera. Eu uma. foto... Eu também tenho uma. Essa aqui Aí, era do meu pai, quando meu pai tinha 18 anos. Não faz muito tempo. Ó, tá vendo? e eu acho que a Não sei se pessoa funciona. hoje tem cursos de fotografia para celular, né? E eu acho Uhum. que quem fotografa de fato é o fotógrafo. É lógico que um bom equipamento ele vai te possibilitar muito mais coisas. Mas você não pode perder um momento porque você está com o celular. Então, dá para fotografar com o celular, né, gente? Dá para fazer boas coisas. A gente vê aí pessoas fotografando casamento com iPhone, Sim. né? É, porque Então, você também assim, tem de boas resoluções, né? Você tem os celulares melhores, né? sim, Sim. sim, mas tem celulares que não são tão bons, mas dá para fazer intervenção, dá para fazer foto. Quando tá uma luz boa, né, tiver um sol ou um pôr do sol, dá para fazer. Eu acho que a gente não pode Uhum. limitar, tem que tentar explorar tudo que a gente tiver para fazer, para conhecer, né? Tudo é começo. E se você pode começar com celular, comece. Eu acho que é maravilhoso. Eu faço sim, faço muita fotografia com celular. Inclusive, já ganhei até um prêmiozinho com uma foto de celular. Tá vendo? Isso que ela é uma moça modesta, né? E aí, assim, para estar perguntando assim, se você ter feito a faculdade foi um diferencial para você como fotógrafa. Olha, eu acho que a faculdade, ela me ensinou o caminho mais certo, mais curto, né? Porque quando a pessoa às vezes busca cursos extras, às vezes tem. Nessa pandemia, o que está me chamando muita atenção apareceram muitos cursos. Tem muitos fotógrafos dando curso. Eu até teve um rapaz que estava, vamos dizer, falando que, não, apareceram muito curso, não sei o quê. Mas eu acho que todo curso você aprende alguma coisa, né? Pode ser, aprende um pouco menos, o outro aprende um pouco mais, mas eu não vou desvalidar nenhum curso, porque eu acho que todo curso você aprende alguma coisa, vai depender da didática do professor. Às vezes o professor, ele é um professor que não tem uma boa didática, então o aluno não vai aprender tanto, mas sempre se aprende alguma coisa. Ou até aprende que você não deveria ter feito aquele curso, né? Você ganha alguma Chegar à coisa, conclusão. né? Você Sim, chega à conclusão, a Mona, realmente
curso não era para eu ter feito. Mas você sempre aprende. Vale a experiência. E eu acho que a fotografia, eu ter aprendido na faculdade, eu fui pelo caminho certo, assim, pelo caminho que eu acho certo, né? Tem gente que é autodidata, tem pessoas... O Severino Silva nunca fez faculdade, e tantos outros fotógrafos não fizeram, e são grandes fotógrafos, né? Vai muito de cada um, do aprendizado de cada um, né? Não é porque a pessoa não tenha feito uma faculdade de fotografia que ela não valida ela como fotógrafo, porque às vezes aquela pessoa que não fez sabe muito mais do que eu que tenha feito. Eu acho que cada um tem os saberes diferentes, né? Porque eu acho que, como Sócrates diz, né? Os professores, eles só fazem nascer em você aquilo que você sabe. É como uma parteira. A parteira, ela vai fazer o parto, mas é uma coisa que já existe, né? De um feto, de uma pessoa, um ser pensante que já está lá. Ela só vai trazer ao mundo. E a fotografia ou qualquer outra arte é isso. Se você tem bons mestres, boas pessoas que de repente, dão uma dica, ela vai trazer o que tem dentro de você para fora, né? E isso pode ser dentro de uma faculdade, pode ser com os amigos, né? Como vou voltar a falar do desafio desse grupo de fotógrafos que tem, o Desafio 10+, tem vários fotógrafos fantásticos, e é um aprendizado toda semana. Lá se aprende muito. Se aprende muito mais, às vezes, do que qualquer outro curso. Porque as pessoas estão ali dispostas a ajudar umas às outras, né? E isso é importante. Eu aprendo demais lá com eles também. Porque quando um fotógrafo fala que já sabe tudo, está na hora dele voltar para estudar de novo mais um pouquinho, porque não, é muita coisa nova. Toda hora aparece coisa nova. Né? O que eu observo, assim, tantos anos saindo, acompanhando pauta, fazendo projetos e conhecendo vários fotógrafos, assim, cada um tem o seu jeito de fotografar. É como se fosse quase um bailado. Sabe aquela coisa? Uns se abaixam, outros se levantam. Tem uns que deitam. Parece que é uma coreografia. Se você ficar olhando de trás, né? Sim. Atrás parece que uma expressão corporal mesmo, né? Então, assim, é interessante isso. E aí vem aqui estão comentando que dá para ser autodidata. Eu acho assim, quando você começa a observar, né? Por que você está fazendo aquele bailado? Né? Por que tem, o que ele está olhando ali, né? O que Fernando Brown falou, né? Vai além daquele foco, né? O que tem em volta daquela fotografia, né? Às vezes aquele detalhe. A fotografia você não pode olhar para o centro dela, né? Você tem que olhar o entorno dela, porque a fotografia não só se resume, vamos supor, você está, por exemplo, eu estou indo numa festa dessa, que é uma festa gigante, é uma festa que começa às 5 horas da manhã e termina às 8 horas da noite, né? Com centenas de pessoas, às vezes tem milhares de pessoas numa festa dessa, e você está ali naquele monte de coisas. A primeira coisa que um fotógrafo tem que ter é paciência e respirar. E isso, para mim, foi um exercício gigantesco, porque eu sou virada no 320, né? Nem no 220, eu sou no 320. E essa coisa de respirar, calar, olhar, clicar, e isso tudo em questões de segundo, para mim foi muito complicado. Né? Até hoje eu sinto uma dificuldade, né? Porque eu estou atenta a tudo e ao mesmo tempo tenho que tirar recortes de tudo que está acontecendo. Isso é complicado. Então, quando a pessoa começa a entender que a fotografia é observar tudo. É observar o que a pessoa está fazendo com a câmera, por que ela botou tal ISO, por que ela botou tal abertura, o que aquela abertura vai acontecer, se vai desfocar o fundo, se não vai desfocar o fundo, você diminuiu o diafragma, você fechou o diafragma, o que vai ocasionar, as silhuetas vão ficar mais certinhas, né? Então, assim, tudo tem um porquê. E você que está do lado de um fotógrafo, você tem que pergunta mesmo, sabe? Por que você fez isso? Por quê? Porque são essas perguntas que vai te trazendo conhecimento e vai tirando de dentro de você um olhar mais aguçado, né?
você vai ter mais curiosidade de ver, né? A pessoa que é fotógrafa, eu costumava dizer que o Severino parecia um siri, né? O olho dele ficava o tempo, ele conversava comigo e o olho ficava pra tudo quanto é canto. Eu falei, gente, esse homem parece que é maluco, esse homem não olha pra gente. Não, ele tem fotos muito interessantes também, né? Ele tem uns olhares de umas fotos, às vezes assim, no meio da favela, uma roupa na corda. É incrível o trabalho dele, eu também gosto. Poxa, aquela foto que ele ganhou o prêmio Direitos Humanos, né? Que tá um policial deitado no chão com um fuzil Sim. e a criança vindo da escola e passando por cima daquilo. Nossa Senhora! Olha o sangue frio que ele teve. De repente ele teve que parar para olhar, ele viu a criança vindo, né? E ele parou no momento certo que a criança foi passar ali. Então, assim, a fotografia é paciência. Eu acho que a arte em geral é paciência, né? E a arte, a fotografia, ela foi me trazendo de encontro a mim mesma, né? Eu era muito agitada, eu sou agitada, mas hoje eu consigo respirar, eu consigo olhar mais o outro, olhar mais o todo, eu consegui respeitar mais, né? Porque a minha vivência foi toda com jogo de bicho, foi na rua, né? Por causa da vida que a gente teve. E agora, de repente, eu consegui me centralizar mais, consegui olhar mais para mim. Então, essas andanças todas, essas viagens todas, foi uma viagem tão longa para me encontrar, né? Foi tudo Sim. isso aconteceu, essas viagens, tudo isso, foi só com o objetivo de eu encontrar a mim mesma. Isso aí eu tenho Ó, certeza. é muito lindo isso. Tem umas perguntinhas aqui. Se você dá aula de fotografia, não sei agora no Sim. momento de pandemia, está tendo aula online, como é que está rolando isso? Uhum. Também, aonde é que as pessoas podem ver as suas fotos? No meu No Instagram, Instagram é Cacau Fernandes Cacau underline. Fernandes underline. Eu prometo que eu vou começar a arrumar e botar mais fotos lá. Botar um Com vídeo. paciência. Aproveita o suposto feriado, né? Que na verdade não é feriado, vamos ficar em casa e o povo já está querendo viajar, para Aham. organizar seu Instagram. E outra coisa que, você vê, Cacau, você fala de se encontrar. A fotografia para mim é terapia. Sou deficiente auditivo parcial e tenho síndrome de Asperger. Asperger. A fotografia me ajuda demais. Quem falou isso foi o Márcio Rocha. Então, o Márcio é um querido, né? Ele é um fotógrafo assim, maravilhoso, né? O Márcio ele trabalha lá no Pão de Açúcar, né? De Caguetá, Márcio. Ele tem fotos incríveis, ele tem fotos assim maravilhosas. Eu sou super fã dele. Eu acho que a fotografia, sim, ela é renovadora. Ela consegue extrair o melhor de você. Com o projeto que eu tenho, Fotógrafos pelo Bem, a gente deu aula em diversas comunidades. Uma delas foi Acari, né? Eu dei aula lá em Acari para vários meninos de lá. E, nossa, para mim, o maior recompensa que eu tive foi um menino que me abraçou lá e falou assim para mim, não deixa a gente não, porque a gente se sente gente com você, né? E a gente foi no Cristo Redentor com essas crianças e eles, todo mundo com máquina fotográfica na frente, né? Porque eu consegui algumas câmeras na época para poder dar aula. E aí eles falaram, aí todo mundo olhando para eles como fotógrafo, né? Aí ele falou assim, tia, primeira vez que ninguém me vê como um ladrão, olha só, né? As pessoas estão Então, me vendo. conta um pouco desse projeto, Cacau, esse projeto incrível, Fotógrafos pelo Bem. Conta aí como é que é essa história. Não, esse projeto surgiu porque assim eu não tive oportunidade, né? A oportunidade chegou muito tardia, né? Com 42 anos que eu consegui me olhar e tentar ir atrás e foi muito difícil e ter conseguido, né? E aí a gente começou a criar oportunidades para quem não tem, né?
Aí a gente começou dando aula, mas assim, para eu dar aula gratuita, é muito caro, porque se quebra um equipamento, como quebrou diversas vezes, para repor é complicado. E aí o que a gente tem feito agora? A gente vários fotógrafos se reuniram, inclusive o Márcio também já se colocou à disposição e outros fotógrafos premiados, não premiados, mas são pessoas capacitadíssimas, pessoas que fazem teste de festa. Então, são mais ou menos 15 fotógrafos que nós nos reunimos e cada um, quando solicitado, faz um trabalho, faz um ensaio, faz um casamento e isso é revertido. A gente não aceita dinheiro. A pessoa, vamos supor, o casamento custou R$ 2.000 para fotografar. A pessoa vai pegar e vai comprar R$ 2.000 em cesta básica. E nesse momento de pandemia a gente vai e doa, né, para alguém, te dá para as pessoas que estão precisando. Aí o projeto já aumentou um pouquinho, que a gente conseguiu, esse final do ano passado, ajudar 173 famílias no Natal. A gente deu presente, brinquedo. O Márcio foi super... Márcia, Ana Paula, todo mundo ajudou muito. E a gente conseguiu presentear tanta gente. E a gente quer continuar, né, ajudando. Só que com essa pandemia fica difícil, né, fazer festa e essas coisas Sim, porque as todas. festas diminuíram, né? E aí Diminuiu. acaba. Mas a gente aceita a cesta básica, quem quiser doar. Sim, sim, então. Depois você me passa aí as dicas que eu publico também lá na LV para as pessoas. Tem no Instagram, Fotógrafos pelo Bem, só dá um pulinho Sim. lá que as pessoas vão ver que a gente está aí para ajudar, né? E E tem esse uma caso, galera forte, né? Tem o Mário Grave, tem a Ana Carolina Brandão, deixa eu ver se Ana o nome Carolina dela agora. Fernandes também, que é uma fotógrafa maravilhosa. Tem a Vanessa Ataliba, né, também, que é uma grande fotógrafa. Tem o Márcio Rocha, que está aí. Tem a Ana Paula. Tem Severino Silva. Tem Alex Ribeiro. Tem uma galera muito da pesada e está aí Ah disposta a lá, ajudar. @fotógrafos pelo bem. Todo mundo seguindo e ajudando também quando for possível. Né? A gente ajuda com cesta básica e quando começarem os eventos, a gente contrata também essa galera para vir fazer as fotos de Isso aí. vários bebês que estão nascendo nessa pandemia. Mas a gente vê aí um país, né? O povo está fazendo, já nasceu, porque já deu tempo, né? Então, Quem mais tem uma vem galera aqui ajudar? dizendo que te encontrou na Estácio, que já teve a oportunidade de fazer workshop com você. Seus fãs estão aqui. O pessoal do Retrovisor, gente. Essa galera é incrível, é lá de Cordeiro. Eles são lá de Olha, Cordeiro. É um pessoal que super ativo. bonitinho. Nós fizemos uma palestra lá e fizemos um workshop lá, em troca de alimentos. Foi super legal. A gente conhecia aquela cidade e eles são super acolhedores. Eu amei. Só o Estou com muita café que é saudade. ruim, né? Estou com O muita café saudade. cordeiro. A gente faz trabalho, olha, eu já fiz trabalho em vários lugares do Brasil, em Vitória da Conquista, na Bahia, no Ceará. A gente sempre faz alguns trabalhos por esse Brasilzão todo, né? E eu vejo a fotografia assim, eu sou uma eterna apaixonada, eu sou muito sonhadora, né? Que eu acho que como me transformou, pode transformar todo mundo. E eu estou sempre disposta a ajudar, a dar dica, quem quiser entrar lá no meu Instagram, será sempre muito bem-vindo mesmo. E Estou me lá para... explica qual é a fotografia que você deseja mais fazer na sua vida? Nossa, na África. Não vou nem pensar muito. África. Eu não Assim, sei se o Leozinho tá aí, o Leozinho saiu, mas o Leozinho, é porque eu acho que ele estava com a internet ruim, que estava aqui no é, começo da live. Ele aham. é etíope, mas ele trabalha na Voice of America, português para a África. Ele é um etíope que aprendeu a falar português, que ele fez literatura brasileira nos Estados Unidos. Então, Então, você deixa eu te tinha um contar dois africano projetos. aqui original para você, tá vendo? Vou te contar dois projetos. Ó, Hum, dois projetos que tá aí, eu tenho certeza que vai bombar. O primeiro, eu tô com o Daniel Gonzaga, né? Que é o neto do Gonzagão. E aí a gente hum. conversando, a gente se conheceu no sertão.
eu sou apaixonada pelo Luiz Gonzaga, né? E aí, numa dessas andanças, tem a Missa do Vaqueiro, né? Lá em Serrita, Pernambuco. E eu tô lá fotografando e aparece um cara magrelo, careca, fotografando, reclamando da máquina fotográfica, estava cheio de fungo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu não sabia quem ele era. Aí eu falei, pô, cara, se você quiser, tira o cartão da sua máquina, põe na minha máquina e fotografa um pouco com a minha máquina aí. Se quiser umas dicas, eu te dou umas dicas, vamos lá. Eu fiquei ensinando a ele ali, ajudando a ele a fotografar. E no final ele falou assim, você não me conhece não, eu sou Daniel Gonzaga. Eu falei assim, Daniel Gonzaga. Muito prazer, Daniel Gonzaga. Aí eu falei, você por acaso é parente do Gonzagão, do Gonzaguinho? Na missa de vaqueiro, onde Luiz Gonzaga que fez a primeira missa do vaqueiro, né? Aí, pois é, eu sou o neto do Gonzagão. Eu falei, meu Deus do céu, eu não acredito não. Quase que eu tive um negócio, uma síncope, né? Porque eu, fãzaça do Luiz Gonzaga, fã de Gonzaguinha. Na minha infância, Gonzagão. Na minha adolescência, Gonzaguinha, com explode coração. E eu pego e vejo neto, né? É de pai para filhos, né? Sim, E e aí, o Daniel é bem talentoso. Quer dizer, graças a você eu conheci o Daniel. Daniel, super talentoso também como músico, né? é sensacional. Eu falo que a mente dele é um polvo, né? Que o cara, ele é. Eu falei pra ele que quando eu crescer eu quero ser igual a ele, né? Porque ele é maravilhoso. Tem a Moleque Produções, Ele, tem várias coisas por ele aí. veio, ele veio no projeto da gente Contato Network Links falar de direitos autorais, né? Porque ele tem os direitos autorais do Sim, avô, do pai e do Paulinho da Viola. aham. E aí eu trouxe ele também. A gente fica conversando também da TV dele. Enfim, assim, a Cacau é um celeiro de boas relações. A gente se conheceu através de uma péssima pessoa, que era depois não falar o nome. Não, vê como é que eu, olha só, vê como é que Papai do Céu é bom. Eu entrei na fotografia e logo de cara, quem começa a ser meus amigos? O Custódio de Coimbra, um gênio maravilhoso, né? Aí eu vejo Marcos Tristão, aí vejo. Falei, gente. Aí quando eu vi, eu tava no meio dos feras. Eu falei, caraca, como assim? Eu era amigo de quem eu era apaixonada, eu via as fotos, né? E de repente eu era amiga deles todos, né? Olha só, é Papai do Céu, né? Coisa de Deus, né? A gente tem Esse que se menino aliar aos fortes. A gente esse tem que se menino que aliar aos entrou fortes. agora, esse híbrido, esse rapaz lindo, maravilhoso, ele é um maravilhoso. Ele também faz parte do Fotógrafos pelo Bem. Ele é uma pessoa maravilhosa. Ele tem um trabalho incrível. Eu sou apaixonada pelo trabalho dele. Essas coisas assim que fazem eu crescer, gente, com esses trabalhos maravilhosos que a gente tem, sabe? São pessoas maravilhosas, são pessoas simples. É um cara maravilhoso. Eu tenho um coração maravilhoso, esse menino. Eu sou apaixonada por você, viu, Níbrido? Mas Mas eu acho que é incrível. Por isso que eu acho que esse projeto Olhar do Brasil, né, que a gente está só aqui no embrião dessa história, né, que a gente foi lá, aí deixa colocou, eu comentou. falar. Aí o Daniel, né? Eu falei para ele de algumas ideias que eu tinha. Aí o Daniel falou assim para mim, Cacau. Eu falei, poxa, eu queria tanto fazer um livro, alguma coisa voltada para o seu avô, né? Porque fizeram no caminho de Lampião, por que não vão fazer o caminho do Gonzagão, né? Aí, pô, Cacau, mas pô, o Gonzagão andou pelo Brasil todo, né? Eu falei, pois é, mas a Cacau também pode andar, a gente vai fazendo, né? Aí eu fiquei pensando. E aí eu conversando com o mestre Dante Gaustodoni, né, da Universidade da UFRJ. Aí o Dante ficou apaixonado pelo projeto, pelas ideias, e o Dante deu uma ideia em cima das ideias da gente de fazer um livro biográfico de Gonzagão, né? E nesse livro biográfico seria para contar a história por pessoas que estejam vivas e que tiveram Gonzagão em algum momento da vida delas, né? E fazer retratos e fazer contos, fazer um livro de contos, de pedacinhos de pessoas, né? Que a gente vai encontrando por aí. E a gente vai começar, se Deus quiser, a fazer esse projeto.
E é mais um desbravamento que a gente vai fazer pelo Brasilzão aí. Então, Cacau, a gente está aqui já na reta final, né, do nosso papo. Eu sei, se quiser a gente pode marcar outra live, a gente faz, independente de edital. Eu acho que a gente tem muita história para contar, as nossas Sim. histórias se conectam. Então, eu queria agradecer a você e todos que estiveram aqui, que acompanharam essas duas lives que fazem parte desse projeto Olhar do Brasil, essa primeira etapa, né, que foi fomentada pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, pelo edital Cultura Presente RJ, pela Lei Aldir Blanc. E agradecer a você por essa troca, agradecer a todos que ficaram por aqui, dizer que essa live vai ficar no nosso canal do YouTube também, da LV Comunicações, e aqui no IGTV. E agora você pode falar. Eu quero agradecer também, né, a todos que fizeram possível, né, ao Estado do Rio de Janeiro, né, que bom que ainda temos pessoas que fomentem, né, a nossa cultura, que acredita na nossa cultura, acredita nos nossos olhares, né, no nosso Brasil, né, porque nós somos carioca, mas nós somos brasileiros. E é bom fazer essas viagens, né, porque esse bate-papo é uma viagem de conhecimento, né, do que a gente já viu, do que a gente, né? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, gente, vamos perguntar no finalzinho. Corre aí, pergunta que a gente está aqui. Manda no direct também que a gente faz uma especial. A gente podia terminar cantando o Gonzagão, né? Minha vida é andar por esse país para ver se um dia vou botar. Tem um videozinho que eu faço um pouquinho da minha viagem, vou botar no meu Instagram para vocês verem. Vou botar lá. Então, é isso. Eu coloquei essa música porque eu sabia da história do Gonzagão, o Daniel e toda a nossa história aí, porque a gente vai se misturando, né, com essa galera. Foi assim. Isso. Foi lindo, super prazer. Volte sempre. Se quiser marcar 350 lives, a gente faz, porque é muito bom estar com as pessoas. A gente está querendo fazer agora, começar a fazer umas lives, né? Trazer essa galera quando sair o resultado do concurso, do desafio, né? E a gente trazer esse pessoal para falar, né? Teve um menino que é cego, que foi jurado. Pô, olha só que legal que ele pode conversar com a gente, falar sobre como é que é ser jurado de um concurso. Vamos pensar sobre isso. A gente vai ser jubilada, eu preciso salvar essa live, que eu preciso mostrar para a secretaria. Tá então, bom. assim, se quiser a gente volta, mas eu preciso salvar essa agora. Sabe que então, eu tô em casa. A gente volta. Se alguém quiser conversar mais um pouco, a gente fica mas só mais um pouquinho. Tá, então tá. Eu vou encerrar isso aqui e a gente volta. Beijo. Beijo. Gente, voltando. Tô te adicionando, Cacá. Desculpa, querida, mas é porque já estava aqui a contagem regressiva começando. Aí eu tenho que não dá para ter a paciência da fotografia, sabe? Não dá, nessas horas a gente tem que ser. Mas assim, a gente vai falando. Mas você vê, a vida é muito interessante, né? Porque ela vai nos unindo e vai cruzando destinos, pessoas, né? Às vezes tem pessoas que parecem só para fazer assim, plim, né? Não, e é uma conexão muito doida, né? Você vai vendo assim, de repente você vai se conectando com todo mundo e todo mundo já está conectado e você só entra naquele ciclo ali e quando você vê, tu já assim, nossa, estava todo mundo tão perto, né? E por que É o reconhecimento, é tribo, né? E reconhecimento também, porque eu acho, assim, no meu entender da vida, eu acho que as pessoas se reconhecem, né? Sim, De alguma outra situação. Porque às vezes você está na fila do supermercado, você não está nem aí para quem está na frente, quem está atrás. E às vezes você fica ali naquela fila enorme, nem sente passar porque você conversou
com pessoas incríveis, né? É Enfim, e as coincidências vão vindo, engraçado. os Esse entrelaces. momento, esse momento pandêmico, né? Eu tenho trabalhado até como carro de aplicativo e tal, o meu carro, minha aplicativo. Eu vejo suas histórias. E aí é interessante isso, porque muitas vezes, muitas pessoas que entram, que quer conversar, né? Geralmente quem quer conversar é só artista, tá? Tem Ou a da arte, arte, né? é, Cultura, é. dentro Tem arte na veia. tá dentro da cultura, e é impressionante. Eu conheci artistas, né? Pessoas, artista não conhecido, conheci artistas plásticos, né? E são pessoas que conhecem pessoas que eu conheço, né? É o que você falou, é a tribo mesmo, né? E é maravilhoso isso, eu adoro, sabe? Eu tô Eu adorando. acho que são nichos, né? Eu acho que as pessoas se reconhecem de verdade, né? E aí eu acho que para a cultura, em termos de cultura, projetos, ideias, você ter esse ciclo é muito interessante. Porque você vê, pintou um edital. Aí, pô, Cacau, Fernando, quer dizer, você não, né? Eu conheço Fernando, eu conheço Cacau, trabalhei com os dois, né? A gente Aham. teve a O oportunidade de trabalho trazer dele é aqui para ele. incrível, né? É um trabalho Sim, maravilhoso, né? De intervenção. Gente, vale muito a sim. pena olhar o trabalho dele. Às vezes Eu você tem fiquei 5 apaixonada. fotografias numa fotografia só, é uma obra de arte, né? Não, o seu É também é uma obra verdade. de arte, porque eu acho que hoje eu estava fazendo, ontem eu estava fazendo edição daquelas fotos que você me mandou, e aquela vibração, aquelas cores vibrantes, né? É uma coisa que me impactou, né? Porque nessas fotos da ancestralidade tem muito vermelho, né? Você tem vermelho Aham. na cabeça, tem vermelho nas roupas, então aquilo já vibra, né? O vermelho já traz essa vibração, né? Aí Uhum. tem aquela foto do ônibus incendiado, que também, né? E aí a edição da foto também tem aquela coisa, o impacto do fogo, né? É muito além de um ônibus incendiado, porque ônibus incendiado, infelizmente, tem vários por aí, mas é impacto, né? E eu acho É. que a fotografia é isso, são pinturas, né? Porque às vezes você passa num lugar, até a capa de jornal é Eu assim, você costumo, passa eu na costumo banca e às vezes dizer, alguma coisa te hipnotiza, a capa do jornal, uma revista, porque tem um impacto. Pode impactar para mim, pode não impactar para você, mas alguma coisa te faz. Às vezes você compra aquela revista por causa daquela capa, você não sabe o que que é. Eu já fiz isso várias vezes. Porque aquilo, né, te impacta, ou você pega, é que nem assim, eu trabalhava em editora, fiz assessoria de imprensa editora há muito tempo, fazia as orelhas e cuidava da editoração também. E a capa precisa ser assim, né? Porque assim, você entra na livraria, às vezes, para comprar um livro específico. Então não importa a capa. Eu vou lá comprar o livro da Cacau, né? Mas eu quero o livro da Cacau, ponto. Mas se você entra para você dar um presente, você não sabe o que você quer, e aquela capa te impacta, geralmente você vai tocar naquele livro. Você pode não levar, depende do assunto. Mas a imagem, né? Aquela história, a Roland Barthes dizia, como a imagem vale 1000 palavras, né? sim. Então, assim, eu vejo É, essa vibração na sua foto, na foto do Severino, porque eu acho que, mas são vibrações diferentes. A minha percepção, eu consigo eu acho entender a que diferença de um para um. essa vibração, eu acho que é todos os fotógrafos. A gente Sim, consegue olhar um recortezinho, porque na verdade a fotografia é você conseguir fazer uma obra de arte, fazer uma pintura com um clique, né? Então, assim, o porquê que nasceu a fotografia, né? A fotografia nasceu para ajudar os pintores na época, né? Então, eles sim. fizeram uma caixa, que eles já chamavam de caixa mágica, né? Onde eles botavam um espelho e eles conseguiam botar um papel e a imagem aparecia no papel e eles riscavam, que era mais rápido, né? Eles não precisavam ficar olhando o tempo inteiro para a Sim. paisagem, então eles já olhavam direto para o papel e eles riscavam aquele papel que tinha câmera escura, né? Que na verdade era uma câmera escura, que eles não sabiam, eles chamavam de caixa mágica. Então, assim, a pintura nasceu por causa dos pintores que queriam um modo mais rápido de imprimir a imagem e conseguir Sim, fazer a arte deles, né? Então, o fotógrafo, para mim, hoje, é o cara que pinta com um clique, né? sim, E você ter essa precisão de conseguir reunir elementos para fazer uma foto é uma coisa assim
que agora é porque a gente vai fazendo, e às vezes a gente até banaliza, né? Como as pessoas hoje banalizaram a fotografia. Banalizaram muito a fotografia, né? Porque é muito diferente a pessoa fazer uma selfie, fazer uma foto com o celular de qualquer forma, só do que está olhando, e de repente a pessoa pegar o celular, apontar, tentar equilibrar a luz do celular e fazer uma fotografia. Porque hoje o que a gente tem é uma enxurrada de imagens e pouca fotografia, né? Sim. Hoje a gente tem um nicho muito maior de fotógrafos, né? Só que a gente tem muito mais apertadores de botões, né? Tem muitos, e temos fotógrafos que estão ali no meio, né? Daquilo tudo, porque as pessoas hoje não sabem o que é fotografia, o que é um fotógrafo e o que é uma pessoa que clica uma máquina. Porque Você quando você tava Sebastião Salgado falou, quando Sebastião Salgado disse que a fotografia, você fotografa com a sua cultura, ele não mentiu, né? Nossa, eu fiquei tão emocionada que eu vi Sebastião Salgado em Portugal Agora expondo, sabe, assim, em praça foi. pública. Maravilhoso ver essa, se dá uma coisa, né, a brasilidade, assim, sabe? É interessante. Você estava falando dessa coisa dos pintores. Você está me ouvindo? Falhou, né? Não, não Tá me entendi. ouvindo, Agora eu Cacau? acho que tá voltando. Agora Voltou. tô. Acho que sim. Então, eu estava falando de Sebastião Salgado. Eu vi ele em Portugal. Eles fizeram uma exposição no meio da praça, sabe? Uma Uhum, coisa linda, assim. Você ver a fotografia brasileira ali, né? O sim. contexto das coisas. Eu acho que essa valorização também. E você estava falando dos pintores, os pintores, grandes pintores, né? Como Renoir, Van Gogh, essa galera, eles pintavam o cotidiano. Se você olhar Sim. os quadros, né? É a aula de piano, era o jantar, era a aula de Eu sou balé, né? O apaixonada, eu sou Degas. apaixonada por Caravaggio, né? A gente sou apaixonada por Caravaggio. A luz de Caravaggio é maravilhosa. E no Caravaggio, né, para fazer um drama, um suspense, né? Então é muito usado aquela luz daquela pintura, daquele presente, Tá falhando. várias coisas do cinema, né? Sim, tem assim, é interessantíssimo. Quando você vai num museu de portrait, né, que são fotografias, a valorização disso, Tá porque ruim isso o aqui. Brasil não valoriza isso, né? Aí quando você vê o retrato do cotidiano, aí tem o retrato, geralmente o retrato da mãe, o retrato da irmã, retrato da filha, o seu autorretrato, né? E aí você vai vendo as expressões das pessoas. É Peraí, exatamente isso, deixa eu né? vir para cá, porque essa internet tá muito. A minha internet eu acho que tá muito ruim. Tá oscilando. Tá entrando aí, se puder ajudar, falar que tá bom. Agora ficou legal. Agora foi. Então, eu tô pulando aqui de galho em galho, porque aqui onde eu moro, Já gente, demos a volta na sala. Já demos a volta na eu sala. moro em Vargem Pequena. E a É, sei internet como. é complicada. Mas, enfim, então, assim, vamos voltar, porque se eu não entendi muita coisa do que você falou. Não, a gente estava falando assim, que eu vi Sebastião Salgado em Portugal e alguém aqui também falou, foi exatamente 19 para 20, foi nessa viradinha aí, que ela está falando que também viu, virou a esquina de cara com Sebastião Salgado. É Ah, interessante você ver isso. E depois eu falei também que os pintores, né, o Van Gogh, Renoir, o Degas e todos os outros pintavam o cotidiano. Às vezes era a foto da mãe, a foto da irmã, né, o seu autorretrato, né, tem muito isso nos museus que retratam isso. Né? Olha lá, o Leozinho voltou, que eu te falei que ele é da uma Etiópia. das matérias, essa é uma das matérias na faculdade de fotografia, e é uma das matérias muito importante que é a história da arte, né?
Você tem que estar com uma boa pontuação para você poder passar, porque a história da arte, ela te lima mesmo da faculdade. E eu penei para estudar, hein, porque não é fácil, não. Estudar Renascimento, estudar todos esses pintores. E hoje, quando eu olho para algum lugar, eu penso nisso tudo, né? Então, assim, a gente vai fotografar levando isso tudo. Eu converso muito com as pessoas que são mais ligadas a mim. Eu sempre falo, gente, estuda arte, estuda Caravaggio. Eu sou apaixonada por Caravaggio. Eu vejo em várias novelas, cinema, sempre tem a luz caravaggiana, né, que é um marco dentro da dramaturgia. Né, quando eles querem fazer alguma coisa mais impactante, a luz é de Caravaggio. Hoje eu não consigo tanto ficar vendo filme, novela, essas coisas, porque a luz... eu presto muita atenção na luz e às vezes quando a luz está fora do contexto me incomoda, eu já não consigo mais olhar. Né? Às vezes vejo alguém fazendo filmes sobre a idade média, aquela coisa toda, com luz branca. Gente, pelo amor de Deus, a luz era mais quente e isso me incomoda. Mas onde que A eu gente... queria chegar com essa história de pintores, a sua fotografia, do Severino e de tantos outros que a gente falou, é que quando a gente conhece, a gente reconhece de longe, né? É como se você virar a esquina em Portugal e der de cara com Sebastião Salgado. Eu não preciso ler que é Não Sebastião, precisa, entendeu? verdade. Você acaba Né? Como você não imprimindo precisa. a sua Entendeu? assinatura. Como você olha o Van Gogh e você sabe que é Van Gogh pelo desenho dele. E você entende, né? Quando você conhece o trabalho da pessoa, é Sim. difícil, né? Às vezes eu tô aqui no Instagram, tá passando, aí eu sei que é a sua foto, eu sei que é do Severino, né? Porque eu conheço o trabalho de vocês, sabe? Ai, De que tantos bom. outros. Nossa, Porque isso é um elogio. o reconhecimento, sabe? Mas é isso, é que nem quando alguém pega um texto meu e lê e fala, esse texto é da Liane. Porque cada um tem o seu jeito de escrever, sabe? Verdade. Assim, aqui na LV trabalha eu e Juliana Aquino, né? A gente, assim, às vezes eu faço release, às vezes ela faz release, cada uma tem o seu jeito de escrever. A gente se respeita, óbvio, né? Às vezes, poxa, dá uma olhada aí para mim, faz parte, né? Você não Sim, tem como compartilhar o clique, mas a gente tem como compartilhar o texto. Mas então, verdade. assim, mas é isso, eu acho que o tempo, a profissão, faz a gente ser reconhecido por aquilo que a gente faz, né? E isso não só na fotografia, não só na Eu acho pintura, que não só no jornalismo, você pode né? ensinar uma pessoa vamos fazer até uma coisa mais simples, a andar, né? Você tem nossos filhos, a gente ensina a andar, né? Você vai olhar, cada um anda de um jeito diferente. Não adianta, cada um tem o seu modo de andar. E a fotografia Mas se é ele vem assim, lá na rua, lá embaixo, você reconhece ele pelo andar. pelo andar. Ou se ele tiver de costas, ele pode ter um cabelo Aquele igual cara que meio e você pulando lá é meu reconhece. filho. Você reconhece. Mas aí é aquela coisa, é igual fotografia. Você ensina a pessoa a fotografar, aí você pode até ensinar do seu jeito. Mas a pessoa vai criar o jeito dela, né? Você vai ensinar a O básico. reciprocidade, o básico. E depois a pessoa vai buscando a sua própria assinatura. Né? A assinatura, de repente, é um ângulo que ela explora mais, é a luz que ela contrasta mais, ou é a luz que ela deixa a luz mais esbranquiçada. Cada um tem um modo, né? Ou às Sim. vezes mais tratamento, né? O Newton, que estava, ele não sei se ele está aqui agora, mas o Newton ele está buscando um trabalho muito bonito. Ele faz um trabalho de pintar a fotografia, né? Que ele vai buscando outras texturas, ele vai colocando outros elementos na fotografia e a fotografia dele fica igual uma gravura maravilhosa. É a sua assinatura, né? Isso eu É, percebi na tua foto estava editando, tipo, esse vermelho berrando, né? É uma coisa que você botou isso na edição, lógico que era vermelho. Mas assim, os ícones vermelhos das fotos que me chamou a atenção, eu sei, tipo, você queria que a gente olhasse para o vermelho,
né? Então é bem interessante. O vermelho te puxa, né? O vermelho é pura sedução, né? E quando tem Sim, o vermelho já automaticamente ele segura o seu olhar, poxa. travamos, travamos. Travamos no vermelho! Logo no vermelho. Então é isso, eu acho que a fotografia é essa coisa dessa busca incessante de. Uhum. Ai, tô travando. Volta, volta, volta. Eita, Vamos dar outra. Agora a gente vai lá fora. Sai da sala. Vamos lá agora eu vou fora. pra rua. Bom, gente, é isso. Se É alguém isso. Cal, cal. Oi. tudo. Ai, oi, voltamos. Eu tô aqui te esperando. Imagina se eu não vou te dar até logo, pelo menos. Mas, Cal, é muito bom conversar com você, né? Ai, A gente já tá nesse fase de comadre. obrigada, Mas é desculpa, muito, internet, perdão. imagina, é muito prazeroso, né? Quando a gente consegue trocar e conversar. E eu acho que cultura, amei rever Cacau, mesmo que seja virtualmente, seja sucesso para você, seus fãs. Foi o Luiz CSL1, né? Oi, vamos dar tchau antes que a internet dê tchau. Pois Eu te é, jubilei da outra, agora a internet está sacana, gente. gente, Então, Cal, eu assim, vou super agradecer obrigada. todos vocês, Léo Cruz, está na área, Luiz, todo mundo que veio Sim, prestigiar. Liane, muito obrigada pelo bate-papo. Você é uma pessoa fantástica. Mais uma vez, parabéns pelo teu aniversário. E a gente obrigada. precisa renovar suas fotos, tá? Estou à tua Sim, disposição. você reparou que eu tenho usado a sua foto, a foto, mas eu preciso trocar de foto. Vamos Eu tô muito fazer. jovem na outra. Vamos. Só marcar. Vamos fazer um estúdio bacana, vamos fazer uma maquiagem para cima, vamos fazer umas coisas bem bonitas. É, aquela foto foi feita num momento que não era do melhor momento pessoal, mas tá tudo certo. Faz efeito, ó. Os Era, fãs você curtem. é linda, maravilhosa. Para de bobeira, garota. Então é isso, Cal. Super beijo, né? Que a gente possa se ver brevemente, se abraçar para todo mundo, aquele abracinho bem apertado que a gente está louco para receber. Não E perca a essa vontade de viver. A gente está nessa pandemia, mas vamos tentar unir pensamentos positivos, que eu acredito muito no universo. Quando a gente emana coisas positivas, a gente tem um retorno agradável. Então vamos pedir ao Papai do Céu, que eu acho que é só Ele, né, que pode tirar e nos livrar de tudo isso que está acontecendo. Eu tenho certeza que vai ser breve, a gente vai ter boas notícias. Eu tenho fé e ninguém esmoreça, vamos não. vibrar, Vamos vibrar coisas vamos boas. vibrar, E vamos quem vibrar para as cores. Vamos e vibrar com as cores. quem quiser vem no meu Instagram, conversa no inbox. Quem quiser saber sobre curso, tudo que quiser saber, é só vir no inbox que eu respondo com o maior carinho. É isso aí. A LV também está à disposição para gestão de redes sociais, está à disposição para assessoria de imprensa, gestão de projetos. A gente também fala de economia criativa, É só planejamento. sucesso. Então tá tudo certo, né? E a gente vai se ver já já e falar de outros projetos. Vamos embora pensar em lives aí com essa galera do bem, fotógrafos pelo bem, tá bom? Vamos. E a galera do Beijo. outro projeto também.
Beijo, Beijo querida. Bom descanso. para todos nós. Tchau.